Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, pastor professor Luiz Roldan. Estou animado para fazer uns vídeos hoje. Eu queria falar sobre o que está aí na descrição, regras básicas de hermenêutica, regras básicas para interpretar a Bíblia. Então nós falamos muito sobre chegar ao entendimento correto da Bíblia, não só para aplicação, mas até mesmo para a gente pregar, para a gente ensinar, para a gente debater, falar, conversar, dar aula, enfim. É muito importante nós podermos ler o texto, entender o que ele está falando e aí nós podermos aplicarmos da forma correta. Eu queria aqui deixar uma breve indicação, vou virar aqui um pouquinho. Você está vendo esse livro aqui? Ele chama-se Introdução à Interpretação Bíblica. É da editora Thomas Nelson. É um livro grande, ele tem cerca de 900 páginas, mas ele é barato. Na Saraiva sai R$65. Já estou eu fazendo um merchan aqui sem terem me pagado nada, mas a intenção é ajudar os irmãos. O que acontece? Vamos falar um pouquinho aos irmãos. Estão me pedindo para fazer sorteio dos meus livros. Irmão, eu sou pobre, se eu sortear livro eu fico sem. Não dá. Torça para eu ficar rico e aí eu abençoo a vida de um monte de gente. O que acontece? Vamos lá, regra básica de hermenêutica. Primeira coisa que a gente vai ter que entender é o seguinte: a gente vai ter que olhar sempre os contextos inicialmente. Primeiro contexto a ser olhado, contexto imediato. O que é isso? A gente vai pegar, vamos supor que você queira analisar o versículo 5 de um capítulo da Bíblia. Então você vai olhar o seguinte: eu não posso olhar só o versículo 5, eu tenho que olhar os versículos anteriores e posteriores a este versículo 5 para eu entender dentro do que está sendo falado ali. Outra questão, eu tenho que entender o que é uma perícope, ou chame também de uma seção. Alguns livros mais recentes já chamam de seção, outros chamam de perícope. Mas o que é isso? A seção ou perícope é um trecho bíblico que está se falando de um assunto. Por exemplo, você pega Mateus 3. Mateus 3, do 1 ao 12, está falando de um assunto. No 13 já está falando de outro assunto. Então, quando o assunto muda, é outra seção, é outra perícope. Então, você vai ter que olhar o seguinte: essa seção aqui tem quantos versículos? Tem, no caso aqui, Mateus 3, do 1 ao 12 é uma seção. Então, tem 12 versículos. Eu tenho que olhar a seção inteira. Eu não posso analisar um famoso versículo 11 sem eu olhar o resto. E alguns olham assim: eu tenho que olhar o anterior e o posterior. Não, eu tenho que olhar os anteriores e os posteriores. Então eu tenho que olhar todos os versículos dentro daquela seção. Isso é olhar o contexto imediato. Vamos ao segundo, contexto remoto. O que é o contexto remoto? O contexto remoto você vai ter que olhar qual é o assunto geral, principal daquele livro ou epístola. Por exemplo, epístola aos Romanos, o assunto geral é a justificação pela fé. Efésios é uma carta eclesiológica, ela trabalha do corpo de Cristo para o membro, de macro para micro. Eu não posso olhar Efésios sempre de um olhar individual, eu tenho que olhar com o olhar da igreja, corpo de Cristo. Colossenses é uma carta que ela já é cristológica. Quando nós olhamos isso, temos que olhar que o assunto geral é Cristo. Então nós vamos começando a entender isso. Outra questão do contexto remoto. Você vai ter que olhar os capítulos anteriores e posteriores ao que você está analisando. Então você vai ter que ver essa situação. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13. Qual é o amor que está sendo falado ali? O amor da igreja. Porque Paulo está falando sobre a igreja, corpo de Cristo, os dons espirituais e os seus funcionamentos dentro do corpo de Cristo.
Então está se falando o seguinte: não basta você ter dom se você não ama o seu irmão. Então os dons são feitos para, são dados para ser usados em amor. Porque os capítulos 12, 13 e 14, Paulo está falando do funcionamento de dons dentro da igreja. Romanos 9, tão falado. Romanos 9, 10 e 11 fala da rejeição momentânea de Israel para com Cristo uma restauração futura. Você não pode esquecer isso. Então você vai ter que ver. Outra questão, posso expandir mais esse contexto remoto? Pode. Olha tudo que a carta está falando, tudo que o livro está falando. Então você vai olhar, ter um olhar amplo dentro daquele livro que você está analisando. Contexto histórico ou histórico-cultural, pode ser chamado dos dois modos. Você vai olhar o seguinte, qual o contexto histórico daquela passagem? O que é isso? Questões políticas, econômicas. Você vai olhar qual era a prática de vida da pessoa ali. Você vai ter que olhar o seguinte: por que Jesus usava muito nas suas parábolas a questão da agricultura? Porque o povo vivia muito na questão agrícola. Eu brinco que se Jesus viesse à Terra hoje, na sua primeira vinda fosse hoje, e no Brasil, mais ou menos na nossa época, talvez ele fosse usar uma linguagem futebolística. É o nosso contexto cultural. Então você vai ter que olhar essa questão, qual era a moeda da época, qual era a questão econômica, qual era a questão política, a questão da economia, do modo de trabalho, para você ver a questão própria religiosa da época, para você poder entender o contexto histórico-cultural que está ali. Outra questão, correlação de texto. O que é isso? Você pega textos que falem do mesmo assunto, com o mesmo tipo de linguagem, para você poder juntar todos aqueles textos e poder chegar num entendimento maior. Eu brinco que a Bíblia é um quebra-cabeça, e aí você só entende um assunto. A Bíblia não é um supermercado, você vai lá, tem a seção da limpeza, a seção das carnes. Não, a Bíblia não é assim, que tem uma seção disso, uma seção daquilo. A maioria dos assuntos você tem que pegar um texto aqui com um texto dali e ir juntando para você chegar a um entendimento maior do assunto. Porque tem textos que estão mais detalhados do que outros. Por exemplo, texto sobre divórcio. Tem vários textos sobre divórcio, só que uns estão mais detalhados, são mais amplos que os outros. Então você junta tudo para juntar o máximo de detalhe possível para você chegar no entendimento. E aí, por exemplo, aqui no meu livro A Dupla Predestinação é Contrária ao Caráter de Deus, eu faço uma análise sobre essa questão, e eu uso em uma parte uma análise sobre Romanos 9. Os vasos de ira, uso outras coisas em Romanos 9, mas por exemplo, vasos de honra, de desonra, a gente vai chegar numa situação do seguinte: quem são os vasos ali? Por que eles estão sendo destinados à destruição, no caso o vaso de desonra? Você vai ter que entender o seguinte, vamos pegar os textos que falam disso. Jeremias 18 fala da confecção do vaso. Por quê? Jeremias 18, 2 Timóteo 2, 20 e 21 e Romanos 9, os vasos são usados como uma linguagem simbólica para falar de pessoas na questão da doutrina da salvação. Você vai pegar a confecção do vaso. A confecção do vaso. Você vai pegar Jeremias 18. Diz o texto que o vaso se lhe estragou. Não foi o oleiro que estragou o vaso se lhe estragou. Então o vaso se estragou, o povo de Israel se estragou pela sua desobediência e idolatria. Então Deus começou a trabalhar para refazer aquele vaso. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa casa há uma variedade de vasos, uns para honra, outros para desonra. Se o vaso de desonra se purificar, ou seja, se arrepender, ele será
então feito vaso de honra para toda boa obra. O vaso de Romanos 9 é o vaso que não se arrependeu. É o final do vaso. Então tem o início do vaso, onde ele se estraga. Tem o meio, que é onde ele tem a possibilidade do arrependimento, e que é em 2 Timóteo. E aí você vai para Romanos 9, aonde você chega no final, que o arrependido é o vaso de honra e o que não se arrependeu é o vaso de desonra, que vai para a destruição. Correlação de texto, regra básica de hermenêutica. Então você vai chegar numa situação, tipos de linguagem. Tipos de linguagem, você vai chegar ao seguinte: tem a linguagem literal, é aquilo que realmente aconteceu. O Luiz fez uma live, vocês estão vendo, eu estou aqui fazendo uma live, tá? Jesus chorou. João 11 diz que Jesus chorou, escorreu lágrima do olho dele. Jesus chorou. Linguagem tipológica. O que é isso? Você usa um tipo, ou seja, você pega um acontecimento para ilustrar uma verdade espiritual. Abraão, sacrifício no Moriá, Gênesis 22. Você tem uma passagem rica em tipologia. Abraão representa o pai, Isaac representa o filho. Você tem a madeira que representa a cruz, o Monte Moriá que representa o Monte Calvário. Você tem os dois servos que esperam ali embaixo, que representa a igreja esperando a volta de Jesus. Você tem, por exemplo, Jesus usa uma tipologia em João 3,15. Quando ele fala o seguinte: assim como foi levantada a serpente no deserto, e quem olhasse para ela com fé seria curado, assim convém que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, quem olhar para o sacrifício de Jesus na cruz com fé será salvo. Tipologia. Você tem a linguagem simbólica. Você usa símbolos para ensinar uma verdade. Então você tem, por exemplo, o que nós falamos do vaso aqui, mas um tempinho atrás nesse vídeo. Nós temos, por exemplo, o sonho de José. Ele fala: eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando a mim. Jacó entende na hora o que José estava dizendo. É uma linguagem simbólica. Nós temos então alguns desses parâmetros. Outra questão, você vai ter a exegese. Esse livro aqui, ó, Introdução à Exegese Bíblica, também da editora Thomas Nelson, é legal. O que é exegese? Você pega o texto no original, hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Então você vai pegar o seguinte: o que é essa palavra, como que ela está no texto original, como que ela está dentro da conjugação verbal do grego, o que essa palavra quer dizer. Aí você vai ter um entendimento melhor do texto. Esse livro aqui, eu sou apaixonado por ele. Chave Linguística do Novo Testamento Grego. Ele está bem velhinho, ele é uma versão antiga, tem agora uma capa mais bonita, mais nova, caso você compre um novo. Como é que ele funciona? Você abre o livro, você vê aquela palavra dentro daquela passagem que você está lendo, e ali traz o sentido daquela palavra dentro daquele texto. É muito legal. Então você tem um entendimento maior. Outra coisa, a exegese é você pegar do texto o sentido que ela está te trazendo. Então você pega do texto o sentido que ele está te trazendo. Por exemplo, na passagem do filho pródigo, por acaso aconteceu de o pai dar a herança só para o filho que foi embora ou para os dois? É simples, está lá. E ele, no caso o pai, lhes repartiu os bens. Lhes, plural, ele tinha 2 filhos, ele repartiu para os dois ganharam herança. Então a gente já vai pegando essas coisinhas. Outra questão vamos voltar lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O amor, é lindo aquela passagem, o amor tudo sofre, tudo suporta, papapá. Legal. Só que aquilo ali não tem nada a ver com homem e mulher. Por quê?
Porque se você pegar, por exemplo, você pode pegar aqui, ó, vou virar aqui um pouquinho, você vai ver aqui, ó, Novo Testamento interlinear grego-português. Você pega essa passagem no original grego e você vai ver que a palavra amor ali não é eros. No grego existe 4 tipos de amor: o amor familiar, o amor amizade, o amor eros, que é o homem e mulher, e o amor ágape, que é o cristão. Então, esse texto não está usando a palavra eros, está usando a palavra ágape. Fora que o contexto todo fala da igreja, de como a igreja tem que se tratar, como os membros da igreja têm que tratar um ao outro. Logo, isso mais a palavra ágape nos ensina que ali está falando do amor da igreja, de um membro com o outro, e não homem e mulher. Então ali está se falando o seguinte, quando fala assim, ó, o amor tudo suporta. Legal, suporte, a palavra ali, segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, é de dar suporte. Igual você fazer uma prateleira e você coloca uma mão francesa para segurar aquela madeira ali na parede. Ou seja, não é que eu tenho que suportar o cara me perturbando, não. O cara me fazendo mal, não é isso. É eu dar suporte ao outro nas fraquezas dele. Eu vou dar suporte a ele na fraqueza espiritual, física, psicológica dele. Então isso é amor. Eu ajudar o meu próximo, principalmente os irmãos da igreja. Então você vai pegar essa situação, então você vai entender o que Romanos, o que 1 Coríntios 13 está dizendo. Está falando de que amor? Amor ágape. Como a igreja tem que se tratar entre ela mesma. Entendeu? Então isso são regras básicas. Lógico que aqui eu gosto muito de usar muitos exemplos, mas não vai ficar muito longo o vídeo. Mas já dá para você ter uma ideia aí de como começar a entender melhor a Bíblia. Tá bom? Pediram aqui para eu fazer uma próxima live de apostasia, farei, tá bom? Agora eu quero agradecer a sua presença. Curte aí o vídeo, compartilha, espalha esse vídeo aí. Que Deus abençoe sua vida.